Agora nós vamos entender a diferença entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Let's go! Olha, o Present Perfect, a gente já fez um vídeo sobre ele, tá? Então eu vou só falar rapidamente da estrutura, certo? Na afirmativa, eu tenho um sujeito, o verbo auxiliar é have, has para he, she, it, né? A terceira pessoa, ele ou ela. E o verbo principal do particípio passado. Aí eu tenho I have tried sushi before. Então, eu experimentei sushi antes. Negative. A estrutura do negativo é o sujeito, o verbo have ou has, dependendo da pessoa, mais o not. E aí sim, o passado particípio do verbo principal, mais complemento. I have not tried sushi before. Então, eu não experimentei sushi antes. E a interrogative form, eu tenho o auxiliar na frente, have ou has, para depois sim ter o sujeito, passado particípio e o complemento. Have you tried sushi before? Você já experimentou antes o sushi? Quer dizer, isso aqui eu estou revisando rapidamente a estrutura, porque já é uma aula que foi dada. E como é que eu uso, para que eu uso? Para ações que começaram lá atrás e tem a ver com o presente. Ou elas terminaram recentemente, ou o resultado delas está presente nesse momento. Ou seja, ela está conectada, esse tempo ele está conectado com o presente. Agora vamos aprofundar no Present Perfect Continuous. Na forma afirmativa, eu considero a estrutura, apesar de maior, mais fácil. Eu considero mais fácil, bem mais fácil. Então vamos ver. Na affirmative form eu vou ter o sujeito, eu também vou ter o auxiliar have e has. Agora no particípio, que é aquele tempo que eu expliquei para vocês que ele é utilizado para tempos compostos, para a voz passiva e até como adjetivo, tem que olhar naquela listinha o particípio de cada verbo irregular. Se ele for regular, a forma é a mesma do passado simples. Tudo isso foi falado na aula sobre o Present Perfect. Tá? Então, você vai utilizar uma forma fixa do passado particípio, que é o been. Certo? O been, particípio do verbo to be, do verbo ser, estar. Been, que é sido, estado. Ok? E o verbo principal, ao invés de você ir olhar lá na tabelinha como é cada um, se ele é irregular, eu tenho que procurar. Não, esse agora vai ficar no gerúndio. Ele vai ter o ing no final, ok? Vai ficar assim, o sujeito, por exemplo, Carol tem estado trabalhando e o complemento. Então vai ser dessa forma, eu vou colocar exemplos para vocês mais para frente e vou falar a diferença de uso dos dois. Olha aí. I have been working on my social project since last month. Quer dizer, eu tenho estado trabalhando no meu projeto social desde o mês passado. Quer dizer, eu comecei no passado, continuo fazendo isso agora e provavelmente vai atingir o tempo mais para frente, porque eu não estou dando indicação de que eu vou parar, certo? Então, depois eu falo mais sobre o uso. A forma contraída, I've been working. Do mesmo jeito que eu expliquei lá no Present Perfect, I have a forma contraída, I've. She has, she's. Você pode utilizar isso aqui também. O verbo ter, mais o particípio do verbo be vai ser sempre been. E o verbo principal working vai ganhar o ing, que é o gerúndio, é o nosso ando, endo, indo em português. Trabalhar, trabalhando. Ok? Continuando. A negative form. Você vai ter o sujeito, você vai ter o verbo to have, né? A forma have ou has como principal, mais o not, mais o particípio do verbo to be, been, e o verbo no gerúndio, com o ing, para depois ter o complemento. Vamos lá para o exemplo. She has not been watching TV for hours. Ela não tem estado assistindo TV
por horas. Essa é a forma comum, ou você pode usar has not como hasn't, que é a forma contraída. Se for have not, haven't, certo? Da forma que eu ensinei lá no outro vídeo. Interrogative form. Você vai ter o auxiliar na frente, da mesma forma que o tempo perfeito, o present perfect, você vai ter na frente, para depois ter o sujeito, been, verbo no gerúndio, mais o complemento. Olha os exemplos aí. Have you been thinking about the problem? Quer dizer, você tem estado pensando sobre o problema? Então, você vai usar o have na frente, o sujeito, been, o verbo principal com ing, complemento. E eu vou dar opções de short answers. Quer dizer, você tem estado pensando sobre o problema? Yes, I have. Sim, eu tenho. No, I haven't. Não, eu não tenho. Então, são opções de respostas curtas para perguntas no Present Perfect Continuous. Vamos comparar a estrutura agora, né? Eu tenho no Present Perfect. She has organized her bedroom. Então, o verbo ter como auxiliar e o verbo principal no particípio passado, como esse aqui. Ele é regular, então, beleza demais. Ele fica da mesma forma do Simple Past. E, estou falando primeiro de estrutura, depois eu vou falar do sentido. E o Present Perfect Continuous? Eu vou ter o she, eu vou ter o has também, né, sujeito com o verbo to have. Agora eu vou ter o been, sempre. E o verbo principal, ele vai ter ing, certo? Tem algumas variações, tem que dar uma olhadinha no Present Continuous. Por exemplo, quando um verbo termina em e, ele perde o e para ganhar o ing. Então, isso não vem muito ao caso, mas é só para que você entenda por que o e saiu. Tem que dar uma revisada no Present Continuous. Veja como tudo está entrelaçado. Her bedroom, tá? Então, a diferença de estrutura vocês estão vendo. E a diferença do sentido? Quando eu digo she has organized her bedroom, no Present Perfect, quer dizer, ela tem organizado o quarto dela, ela pode ter terminado recentemente, ela começou no passado, mas ela pode ter terminado recentemente, tá? Ou se ela não terminou recentemente, tá lá o quarto pronto para você ver. Agora, no presente, tá lá o resultado. Então, o Present Perfect serve para isso. Já o Present Perfect Continuous, quando eu digo que ela tem estado organizando o seu quarto, ela começou no passado, mas não terminou ainda. Então, ele foca na ação, na duração da ação. Veja que não só a estrutura, mas a forma de uso vai ser diferente. Então, vamos ver mais algumas diferenças entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, tá? A estrutura a gente já viu. Então, aqui eu vou falar de ações terminadas no Present Perfect, como eu falei para vocês no último. Quando eu digo assim, ó, the kids have played for 2 hours. As crianças brincaram por 2 horas, quer dizer, não estão brincando mais. Pode estar lá o brinquedo espalhado, que está mostrando no presente a ligação com aquela situação, mas foi feito, foi concluído. E o contínuo vai indicar a ação que não foi terminada ainda, que ela continua. The kids have been playing since morning. As crianças têm estado brincando desde manhã. Quer dizer, continuam, não acabou ainda não. Permanent actions, ações permanentes. I have taught English for 12 years. Quer dizer, eu tenho ensinado inglês por 12 anos. Tá? Ou eu terminei recentemente, ou alguma ligação, eu comecei no passado, ou eu terminei recentemente, ou essa ação realmente já era. Né? E você não pode mudá-la. É uma ação permanente, tá lá na sua história, registrada. Certo? E ações temporárias, temporary actions. I have been teaching this class for 1 hour. Quer dizer, eu tenho estado ensinando essa aula por 1 hora. Quer dizer, falando de algo temporário, enquanto aqui fala de algo permanente. O present perfect, o presente perfeito, ele enfatiza o resultado da ação, como eu falei para vocês. He has repaired a car. Ele consertou o carro, quer dizer, o carro tá lá, ele já terminou de consertar, mas o carro tá lá, prontinho. Né? O resultado tá sendo o foco aí. Emphasize the duration of the action. Quer dizer, enfatiza a duração da ação. He has been repairing the car for 2 hours.
ele tem consertado o carro, ele tem estado consertando o carro por 2 horas. Ele começou no passado, mas ele terminou ainda não. Tá? Então aqui foca o resultado e aqui foca a duração da ação. Indicate how much, how many. Quer dizer, vai indicar o quanto, né? O quanto tempo levou aquilo dali, a ação. It has taken 6 years to write this book. Quer dizer, tem levado 6 anos para se escrever aquele livro, tá? Mas ele já foi escrito. Aqui ele vai falar da quantidade de tempo, né? Mas em relação a algo que ainda está ocorrendo. He has been studying English for 2 months. Quer dizer, ele tem estado estudando inglês por 2 meses, mas não terminou não, ele continua estudando, certo? Então fala de quantidade de tempo em relação a algo concluído e a algo que ainda está rolando. Let's practice. My husband, o verbo que eu vou utilizar agora é o cook. The dinner. He's taking so long. Quer dizer, o que vai indicar para mim se eu vou usar a estrutura do present perfect ou do present perfect continuous? É contexto, meu bem. É o que eu fico dizendo a vocês sempre. Como é que eu vou saber se essa ação terminou ou não? Olha o contexto, ele está demorando muito, quer dizer que ainda está rolando, ainda está acontecendo. Eu vou usar a estrutura do present perfect continuous. Então, quando eu digo has cooked, present perfect, a ação deveria ter terminado, mas ela não terminou, então elimina a letra A, certo? E a letra B e C é uma casca de banana, porque as duas vão envolver o tempo contínuo, mas uma tem o auxiliar diferente da outra. Então, my husband, meu marido, é ele. He, a gente sabe que ele ou ela é uma forma diferenciada, vai receber uma forma diferenciada, então é has, ok? Has been cooking. Mais uma. O verbo é fix, que é consertar. The radio, it's brand new. Então, como é que eu vou saber se ele já terminou de consertar o rádio ou se ele continua consertando? Contexto, meu amor. It's brand new, quer dizer, tá novinho em folha. Tá novinho em folha. Se tá novinho em folha é porque ele terminou de fazer. Deixou novinho, deixou, né, organizado. Então, vamos lá. Se ele tá pronto e você tá ali com o resultado, você vai usar o present perfect. Então, a letra A já vai ser descartada de cara porque envolve o contínuo. E a ação não tá... A ação já era, né? E a letra B e C, vocês vão perceber um erro gravíssimo. O ing, ele não é utilizado no tempo perfeito. No present perfect, não, tá? Ele é utilizado no presente perfeito contínuo. Aí sim você usa o ing. Então, a nossa resposta vai ser have fixed. Eu consertei o rádio, está novinho. Vai ser a forma do present perfect, porque a ação já foi finalizada e o resultado está aí no presente para a gente observar. That's it, students. See you next class. Bye bye.